Então, falamos do pré-lançamento, agora vamos falar alguns aspectos do lançamento em si. Está chegando o dia do lançamento. O que vocês devem cuidar no momento do lançamento do livro? O que vocês devem cuidar no dia lá, no grande dia do lançamento do livro? Primeiro é ter um plano de divulgação, que é o que a gente falou antes sobre o pré-lançamento. Ele pode começar um mês antes, intensificar uma semana antes, e no próprio dia também fazer essa divulgação. E os contatos pessoais, né? Com falar com as pessoas diretamente, não apenas também divulgar em rede social de forma pública, mas além disso fazer contatos pessoais. Esse material é importante que vocês criem uma arte de divulgação, um release, uma arte de convite. Hoje em dia, tudo isso a gente faz pelo Canva. A conversa que mês passado aqui foi sobre Canva, está disponível para vocês a gravação. Então, vale a pena parar um pouquinho, perder um tempinho para fazer isso de forma mais profissional. Aí começam algumas decisões. O lançamento do livro vai ser um lançamento com algum evento, vai ter bate-papo, vai ter leitura de trechos, vai ter algum debate, vai ter alguma coisa assim, ou vai ser apenas a pessoa autografando? Não tem certo, errado, bom ou ruim, é uma questão de escolha mesmo, tá? Então só tem que pensar qual vai ser a dinâmica que isso impacta depois no formato. E pensar muito no local do lançamento. E ao pensar no local, tem 3 coisas importantes. Primeiro, estacionamento. É aquela máxima americana, no parking, no business, vale para o Brasil. Então, se a gente não tem um estacionamento perto do lugar, fica difícil. As pessoas ou vão deixar de ir, ou elas vão, mas vão ficar chateadas. Aí aquele teu cunhado lá rouba o carro dele, ou bate o carro, ou multam a criatura. Então, cuidem se tem locais para estacionar. Caso não tenha, até talvez seja caso de avisar. Olha, melhor ir de Uber, ou melhor ir de outra forma, porque não tem muitos estacionamentos. Tá? Mas eu consideraria um lugar com espaço para estacionamento. E que não seja o olho da cara o estacionamento, né? Tem estacionamento hoje em dia que é mais caro que o livro, então também tem que cuidar isso. Segurança. Então é um lugar seguro, você vai fazer à noite principalmente. Ah, eu adoro a livraria que tem lá numa ruazinha do meu bairro, mas é seguro? Tem que contratar uma segurança, tem iluminação adequada, para evitar que as pessoas do evento sejam constrangidas e isso atrapalhe um pouco a imagem de vocês. E o que eu chamo de atrativos, gente? Quando a gente faz lançamento num shopping, por exemplo, a pessoa aproveita aquela noite para passear no shopping com a família. Ela vai lá, pega o autógrafo e dá uma volta no shopping. Então acaba sendo mais estimulante para quem sai de casa. Ela não vai apenas ficar numa fila, pegar o autógrafo e tirar uma foto. Ela vai aproveitar para fazer algo. Tem gente que contrata alguém para tocar violino, antigamente se oferecia vinho. O problema é que o vinho é mais caro que o livro, o violino é mais caro que o livro. Então, o que o lugar pode oferecer de atrativo, além da pessoa ir lá pegar o autógrafo, né? São algumas coisas a considerar. A resposta pode ser nenhuma, atrativo sou eu, ok. Mas tem que lembrar disso na hora de divulgar também, para pensar sobre isso. Quem faz a venda e como? Isso é importante, porque se a gente faz lançamento numa livraria, é claro que a livraria vai fazer a venda lá no balcão dela, né, junto com os outros livros, e vai cobrar uma comissão. Então tem que pensar se vale a pena pagar 50%, 40% para a livraria. Não, eu quero lançar o livro no auditório do meu prédio. 0% de comissão. Vou alugar o auditório do meu prédio, eles permitem fazer um chazinho ali e vou lançar meu livro lá. Tranquilo, hoje em dia isso não é tão, não parece amador, autores fazem isso, mas quem é que vai estar lá vendendo o livro de fato? Vai ser a sobrinha, vai ser o amigo, vai ser alguém da editora? Tem máquina de cartão? Não tem? Como é que vai pagar por Pix? E tem troco se for pagarem com dinheiro? Então tem que pensar nesse detalhe, né, de quem vai operacionalizar essa venda, caso não seja numa feira, numa livraria, etc. Fotos. Quem vai fazer as fotos? Vocês vão contratar alguém para fazer foto? Vocês vão pedir para a esposa, para a namorada, para o irmão, para o filho fazer foto? Vocês vão tirar foto com cada um que pedir autógrafo ou não? Isso gera mais fila, que pode ser bom, pode ser ruim. Então é uma pergunta importante. Ah, e depois faz o que com a foto? O ideal é fazer assim: pega todas as fotos e manda o WhatsApp um por um com a foto. Obrigado pela presença, manda a foto. Obrigado pela presença, manda a foto. Mas às vezes não dá, porque é muita gente, né? Então, quando são 20, 30, 40 pessoas, a gente consegue. Se tem 200 pessoas, pode ser mais difícil. E aí vai divulgar na rede social todas as fotos? Enfim, tem que pensar como fazer depois para divulgar essas fotos. Organizar uma estratégia e material para enviar por correio para quem pediu o Lima não puder do lançamento. Porque a gente conversou também no momento do pré-lançamento que dá para vender o livro por correio antes do dia do lançamento,
para quem não pode ir ou para quem não é da cidade. Só que se vocês venderem 10 livros, barbada, vai lá, pega 10 envelopes e faz. Se venderem 100 livros, vocês têm que se preparar para comprar essa caixa de envelopes, comprar 2, 3 fitas, vai perder uma tarde ali envelopando e aí combinar com o correio a questão do envio. Então, preparem-se para o sucesso, né? Acho que às vezes a pessoa se prepara tanto para o fracasso, psicologicamente, mas não se prepara para caso dê certo. Aí ela promete que vai mandar o livro no dia do lançamento, final de semana chega em casa não só tem 10 envelopes. Então, pensem nessa como organizar essa questão do envio também. Enviar mensagem agradecendo quem participou. Ah, isso é engraçado, né? A gente às vezes não se dá conta de como é importante pensar uma dedicatória. Nos primeiros livros, eu fazia uma dedicatória para cada pessoa. Depois eu inventei uma dedicatória mais geral, assim. E aí, às vezes, eu faço só dedicatória geral, às vezes eu tenho uma base geral e eu escrevo alguma coisinha pessoal quando a pessoa tem algo ali mais próximo. Mas vale a pena pensar se vai ser uma frase, um parágrafo. Tem alguns autores que desenham, fazem um desenho de dedicatória. E assinatura, por quê, gente? Durante muito tempo eu assinava como eu assino meu cheque. Eu sei que não tem mais cheque hoje, tá? Mas como eu assino contrato, como eu assino cartão de crédito. Então, durante muito tempo, a minha assinatura verdadeira era a minha assinatura dos autógrafos. Isso não dá, né? Tá errado. Vocês têm que pensar uma assinatura que seja artística, digamos assim. Então, hoje a minha assinatura oficial é M. Pérez e a minha assinatura artística é M. Spalding, porque o meu nome é Marcelo Spalding Pérez. Aí pensem aí com vocês, como vai ser a assinatura de vocês para não repetir essa assinatura que é a assinatura civil oficial, né? Que pode dar algum problema. Vou aprofundar um pouquinho sobre onde lançar o livro, tá? Então, a gente tem algumas opções de locais de lançamento. O mais óbvio é a livraria. E eu não estou aqui para atrapalhar a livraria, porque a livraria é uma instituição que a gente precisaria conservar e que está em crise, né? Só que a livraria, ela cobra 40%, 50% do preço de capa. A gente sabe quanto um autor iniciante gasta para fazer um livro. Às vezes o livro custou R$ 35, ele vai vender por 39. Se ele deixar com a livraria R$ 20, ele está pagando para vender o livro. Não vai ter nunca empatar esse investimento. Então a livraria, eu acho que é uma opção, às vezes, a conta não fecha. Por que as pessoas gostam ou gostavam de lançar em livraria? Porque, em tese, a livraria vai divulgar para leitores que são da livraria e não da pessoa. Bom, se isso realmente acontecer, se a livraria for parceira, se ela realmente vender livros, se ela realmente divulgar, pode ser interessante. Mas, sinceramente, na prática, isso não é assim que funciona. O meu terceiro livro foi lançado na Livraria Cultura. E ele teve uma divulgação boa porque eu fui convidado para o Jornal do Almoço, que é o jornal mais importante aqui de Porto Alegre. Eu vendi 60 livros, que é bastante, tá? Tinha umas 100 pessoas no lançamento. Mas nenhuma das 60 eu não conhecia. Nenhuma delas foi por causa da livraria. Talvez algumas delas não fossem, viram na televisão e foram por causa da televisão. Pessoas adoram isso, né? Mas ninguém foi sem me conhecer porque viu na livraria a divulgação. Então, na prática, a livraria não vai agregar tanto assim para o custo que acaba sendo a comissão da livraria. E aí, mais um detalhe, né? Se for fazer na livraria mesmo, combina de sair de lá com o cheque na mão, com o dinheiro na mão. Porque às vezes a livraria quer pagar consignado, quer pagar daqui a 30, 60 dias. Poxa, o livro acabou de vender ali na hora para os clientes de vocês, né? Outra opção que tem sido muito usada são bares, cafés, restaurantes. Por quê? Porque para o restaurante, pega um dia ruim de restaurante, para alguns segunda de noite é um dia ruim, para alguns domingo de noite é um dia ruim. Então pega um dia ruim do restaurante e faz o evento nesse dia. Para ele vai ser faturamento, porque se der certo o lançamento, lota o local, todo mundo come, todo mundo bebe. A única coisa que dá uma dorzinha na gente é que as pessoas gastam lá R$ 200 com a conta e reclamam de pagar R$ 30 no livro. Tirando esse detalhe, acaba que funciona bem como um ambiente bacana, um ambiente legal. E aí tem algumas coisas. Evitem se comprometer com o restaurante e que para cada livro vendido vai ganhar um chopp. Porque vocês daqui a pouco estão comendo, não tem comissão, mas tem, entendeu? Então o livro custa 40, o chopp custa 12 e já não adiantou nada fazer no bar. E também tem que cuidar quem vai vender esse livro, porque o restaurante e o bar não podem vender no caixa. Você tem que vender diretamente. Se eles venderem no caixa, passa como faturamento da empresa, tem imposto, tem um monte de burocracia lá. Então, vocês têm que ter alguém vendendo o livro fora do caixa do restaurante. Isso é importante cuidar. Feira de livro, existem várias feiras do livro. O Rio Grande do Sul é pródigo de feira do livro. Outras cidades do Brasil também têm suas feiras do livro. Conheci a Feira do Livro de Lisboa, sei que Buenos Aires tem uma Feira do Livro grande também.
Aí, assim, algumas feiras do livro, elas cobram algumas taxas, tanto comissão de venda, às vezes alguma taxa para se inscrever, às vezes tem uma burocracia maior ou menor, depende o quão concorrida é a feira do livro. A de Porto Alegre é bem concorrida. Ali a comissão que eles cobram é de 20% e às vezes a editora precisa cobrar um pouco mais pelo trabalho que acaba dando também, de funcionário, de transporte e tal. Então essa é a taxa das feiras do livro aqui de Porto Alegre. Só que tem feira do livro no interior que elas imploram para o autor ir autografar. Então, ou cobra menos, ou não cobra, porque elas precisam movimento. Então, vale a pena na cidade de vocês, ou em cidades que vocês tenham algum público, tenham algum contato, a pessoa nasceu numa cidade, daí viveu a infância noutra e hoje mora na capital. Vai ver se na tua cidade lá de origem não teria uma feira do livro que de repente te receberia, de repente tu vai nas escolas divulgar o teu livro, vai na rádio. Então, feira do livro é uma opção interessante. Mas só tem que ter cuidado com essas feiras grandes, porque a gente às vezes se sente um pouco perdido, a gente às vezes tem pouco público, isso fica chato, né? Mas é uma opção interessante, por quê? Porque ela não tem os 40% da livraria, tem 20, 10, que seja 30, e ela tem algum público que circula na feira. Não, é a mesma coisa, ninguém vai vender um monte de livro para as pessoas conhecidas que estão circulando, mas alguma coisa acaba vendendo. Então tem alguma venda espontânea que não teria se fizesse num bar ou num café. Organizar evento próprio, outra ideia interessante. A pessoa que tem disposição, gosta de organizar esse tipo de coisa, pode pegar um salão de festa de um condomínio, ou algum salão de uma escola, um salão paroquial, um auditório desses que alugam para eventos. Tem tanto lugar legal hoje em dia que se aluga para eventos, né? Essas empresas de coworking, que tem prédios com salas, com auditórios, com cafés, enfim. Então, vocês podem pensar um local diferente, um local criativo. Eu vi esses dias que o Cinemark aluga. Olha que legal a ideia de lançar um livro no cinema, pode funcionar. Tem que pensar o evento, né? Daqui a pouco o evento é tão legal que tu cobra ingresso pro evento. Não, além de comprar o livro, a pessoa tem que pagar o ingresso. Pode funcionar. No cinema funcionaria. Então, organizar evento próprio. E uma coisa que eu gosto bastante é de organizar eventos coletivos. Por quê? Porque reúne lá 3, 4, 5, 10 pessoas lançando um livro na mesma época. Todos juntos organizam esse evento, organizam o bar, organizam o local e fazem o evento coletivo. Para mim tem funcionado bem esse modelo, porque na economia, quanto mais escala tiver, mais fácil de negociar. O Dado Beer, lá, um restaurante famoso em Porto Alegre, grande, não vai fechar para um autor, ou pelo menos não vai permitir ali um autor só atrapalhando a dinâmica da noite. Mas 10, 15 autores que vão levar 300, 400 pessoas de público, olha, começa a se interessar. Então, pode ser uma ideia interessante se juntar e fazer um coletivo também.